Olá, galerinha! Olá, sétimo ano! Então, vamos lá para a nossa primeira aula de matemática. Podem pegar os cadernos de vocês, fazerem anotações, certo? Tudo que vocês acharem que é importante anotar, que for necessário para vocês sempre estar relembrando, recordando, vocês podem ficar à vontade, podem fazer anotações, ok? Muito bem. Esse assunto que nós vamos estudar se encontra na página 22 do livro de vocês, que é a radiciação, certo? Então, a radiciação agora é um assunto novo, certo? Para vocês, vocês não viram ele ainda. Porém, vocês viram um assunto que é bem parecido com ele, que é a potenciação, certo? Assim como a potenciação, a radiciação também é uma operação da matemática, certo? É como se fosse, também é uma operação como se fosse adição, certo? Subtração, multiplicação e divisão. Ela é a sexta operação da matemática, ok? E assim como as outras operações da matemática, ela é muito importante, certo? É muito importante vocês realmente entenderem, aprenderem de fato como funciona, porque isso vai auxiliar vocês tanto agora quanto no futuro, certo? Vai ajudar vocês nas equações que a gente vai estudar um pouquinho mais à frente. Então, façam anotações, né? Se tiver dúvidas, pode mandar a dúvida, certo? Tia, não entendi isso. Pode questionar, certo? A gente tá aqui justamente para isso, para vocês sanarem as dúvidas de vocês, para vocês aprenderem. Beleza? Vamos lá. Vocês quiserem também abrir o livro de vocês aí na página 22, podem ficar à vontade, ok? Muito bem. Então, como eu bem falei, né, a radiciação ela é uma operação da matemática. Só que ela é a operação inversa da potência. Então, se vocês entenderam, que com certeza vocês devem ter entendido como funciona a potenciação, né? A radiciação é a operação inversa da potência. Então, como assim? Vamos entender neste instante. Só para relembrar como é que funciona a potência. Na potência, nós temos a base, nós temos o expoente, né? E a potência, o resultado. Por exemplo, se eu tenho 3 elevado ao quadrado, quanto é que dá? Isso, olha, lembrou. Muito bem, vai dar 9. Por que 9? Isso, porque eu vou multiplicar o 3 duas vezes. Por que duas vezes? Porque quadrado na matemática significa 2. Então, se eu tenho 3 ao quadrado, isso significa que eu vou multiplicar o 3 duas vezes. Por quê? Porque o expoente, ele indica quantas vezes eu vou multiplicar a base por ela mesma, certo? Então, só para vocês refrescar a memória um pouco aí, certo? Mas eu acredito que estão todos afiados aí sobre esse assunto de potência, né? Então, por isso, nós já vamos dar continuidade no outro assunto, a radiciação, certo? Então, vamos lá. Então, a radiciação, né? Ela estuda o quê? Ela estuda raízes, ok? Então, ela estuda vários tipos de raízes, não só a raiz quadrada, que é o número 2. Estuda vários tipos de raiz, a raiz cúbica, que é o 3, a raiz quarta, mas de início, hoje, nós vamos estudar a raiz quadrada, certo? Então, vamos estudar raízes aí, certo? 2, do número 2, ok? Só que para a gente entender raiz quadrada, a gente precisa entender o que são quadrados perfeitos. Quadrados perfeitos são quadrados, ou seja, são números exatos, certo? Como assim? Observe esse exemplo aqui. Esse não, esses exemplos, né? Vários exemplos aqui.
Muito bem, aqui nós temos 10 exemplos de quadrados perfeitos. Então, o quadrado perfeito é quando eu tenho um mesmo número multiplicado por ele mesmo. 1 vezes 1 é um quadrado perfeito porque é o mesmo número multiplicando. 2 vezes 2 é o quadrado perfeito. 3 vezes 3 é um quadrado perfeito. Então, toda vez que eu tiver o mesmo número multiplicando por ele mesmo, isso se chama quadrado perfeito. Por que perfeito? Porque é um número exato, ok? Então, não tem essa de 2 vezes 3 é um quadrado perfeito? Não, por quê? Porque não é o mesmo número. E esses números aí, o 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81 e 100 são os quadrados perfeitos que existem de 1 a 100, ok? Então, são todos os quadrados perfeitos que existem. Então, tá bem fácil de entender, né? Quadrados perfeitos são números exatos, números que multiplicam por ele mesmo. Muito bem. Só lembrando que os quadrados perfeitos, ó, coloquei até essa observação aqui de vermelho. Opa! Os quadrados perfeitos, eles são infinitos, ou seja, eles não têm fim. Aí, eu só coloquei apenas os que têm de 1 a 100, ok? Mas os números, eles são infinitos, então os quadrados perfeitos também são infinitos, ok? Muito bem, vamos lá. Como é que eu faço agora para solucionar, para resolver uma raiz quadrada? Justamente agora, o próximo passo que nós vamos ver. Muito bem. A raiz quadrada de 4. Professora, como é que eu resolvo a raiz quadrada de um número? Então, primeiro, eu sei que é um número que faz parte de um quadrado perfeito. Então, tá bem mais fácil de eu saber. Qual é o número que multiplicado por ele mesmo dá 4? Aí eu vou lembrar que 2 vezes 2 dá 4. Então, a raiz quadrada de 4 é 2, porque 2 vezes 2 é 4. Qual é a raiz quadrada de 36? É 6. Por quê? Porque 6 vezes 6 é 36. Qual a raiz quadrada de 81? É 9. Por que é 9? Porque 9 vezes 9 é 81. Qual é a raiz quadrada de 121? 11. Porque 11 vezes 11, 121. Qual a raiz quadrada de 169? 13. Porque 13 vezes 13 é 169. Então, é bem fácil da gente encontrar as raízes. Então, se vocês acharem importante, revisem aí a tabuada que vocês têm no caderno de vocês, certo? Tem no livro, ok? Porque é muito importante, tá? Bem craque em multiplicação, que eu acredito que todos vocês aí estão, que a gente estudou bastante, né? Junto com potência na unidade passada. Então, é bem simples de encontrar uma raiz, não é verdade? Eu só preciso encontrar qual é o número que multiplica por ele mesmo. Pronto. Agora nós vamos para nomenclatura, para entender cada um desses termozinhos da radiciação. Então, vamos entender como se chama cada um desses termozinhos, né? Porque na potência a gente aprendeu quem é a base, quem é o expoente, né? Quem é a potência. Nós entendemos como se chama cada um desses termos. Agora vamos aprender como se chama cada um desses termos na radiciação. Bom, nós temos o radical, certo? Que é esse termozinho aqui. Nós temos o índice. O índice é o número que fica dentro do radical, ok? Então, só para vocês entenderem melhor, só um momentinho. Então, Opa.
o índice, ele fica dentro do radical, certo? Ou seja, por exemplo, vamos pegar essa raiz aí, a raiz de 169. Quem é o índice? Não é o 169. O índice é o que está dentro do radical, que é o quadrado, certo? Que é o número 2. Porque, como eu falei para vocês, a radiciação ela estuda vários tipos de raízes. Professora, mas como assim o número 2 se aí não tem número 2 nessa raiz de 169? Bom, só lembrando que a raiz quadrada, raízes quadradas, no geral, elas não aparecem o número 2 dentro do índice. Então, dentro do radical. Então, se vocês virem uma raiz, como é que vocês vão saber se ela é uma raiz quadrada, cúbica, quinta, enfim? É justamente por isso. Raízes quadradas não vem o número dentro do radical, ok? Então, o índice, ele serve justamente para identificar que tipo de raiz é. E o radicando, no caso, é o número que eu vou encontrar a raiz. Por exemplo, aqui. Quem é o radicando? É o 4, o 36, o 81, 121, o 169, certo? É a raiz que eu vou encontrar. Entendido a nomenclatura? O índice é o que está dentro do radical. Só que nas raízes quadradas, o 2, né, de quadrado, ele não aparece. Então, professora, se tiver uma raiz cúbica, vai aparecer o 3 dentro do radical? Sim, a partir do 3, nós vamos ver, né, os números aparecendo. Mas, como eu falei, hoje a gente só vai estudar raízes quadradas, ok? Muito bem. Vamos lá. Só algumas dicas aqui para vocês poderem encontrar as raízes de uma forma mais rápida, certo? Porque, por exemplo, a raiz de 4, a gente sabe que é 2, né? Porque tá bem fácil, né? 2 vezes 2, 4. A raiz de 25, bem fácil. 5 vezes 5, 25. Então, a raiz de 25 é 5. Só que existem raízes que são bem grandes, né? E aí o que acontece? Tem alguns métodos que servem justamente para isso, para nos ajudar. Um desses métodos é a de decomposição em fatores primos, ok? Então, como é que eu vou fazer? Por exemplo, nós temos aí a raiz quadrada de 196. Para eu encontrar a raiz quadrada desse número, eu posso decompor esse número. Em vez de sair multiplicando aí vários números, né? Eu posso decompor o número, ok? Como eu vou fazer isso? Eu vou decompor ele em fatores primos, certo? Lembrando que números primos são aqueles números que só divide por ele mesmo, né? E por 1. Muito bem. O 196. No caso aí, eu vou dividir, na verdade, ele por quanto? Por 2, né? Porque ele é um número par. Dividindo 196 por 2, eu vou obter aí 98. 98 é um número par, então ainda dá para dividir por 2, né? Que vai dar um número 49. 49 não é um número par, né? Então, não dá para dividir ele nem por 3, nem por 5. Qual é o próximo número primo que vem? O 7. Então, 49 vou dividir por 7, que vai dar o próprio 7, né? O 49 é um quadrado perfeito, né? 7 vezes 7 é 49. E 7 é um número primo, né? Só divide por ele mesmo, que vai ter como resposta o número 1. Então, como vocês perceberam aí, nós temos aí 2, né? 2, 7, 7.
Pronto. E agora, eu vou juntar em pares, certo? Visto que temos 2, né? Número 2, então eu coloco 2 ao quadrado. Juntei aí, ficou, né? 2 ao quadrado. E nós temos aí o 7, que fica 7 ao quadrado. Por que, professora, eu junto de 2 em 2? Justamente porque é raiz quadrada. Se fosse raiz cúbica, eu ia juntar de 3. Se fosse raiz quarta, eu ia juntar 4 números, né? Muito bem. Então, depois de feito isso, ficou 2, né? E 7, ok? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou multiplicar agora os dois. 2 vezes 7, eu vou obter 14, certo? E aí, se você quiser tirar a prova real de que 14 realmente é a raiz, o resultado da raiz quadrada de 196, você pode ir lá e multiplicar rapidinho para você ter a certeza, mas só se você quiser, porque esse método de decomposição, né, ele com certeza, é um ótimo método, né? E se você quiser tirar realmente a prova real, né, para ver se de início tá indo tudo certinho, é ótimo você fazer isso, ok? Mas pode confiar nesse método que eu estou ensinando a vocês. Vamos só para outro exemplo para concluir a aula de hoje. Nós temos aí agora um número um pouquinho grande, né? É o número 2704. Então, nós vamos agora utilizar o mesmo método de decomposição. Então, é um número par, né? 2704 é um número par, porque termina com 4, 4 é par. Então, vamos dividir ele por 2, que é o primeiro número primo, né? Então, dividindo por 2, nós vamos obter 1.352, que também dá para dividir por 2, que vai dar 676, que também dá para dividir por 2, que vai dar 338, que também dá para dividir por 2, vai dar 169. 169, como a gente sabe, é um quadrado perfeito. A gente viu ele na estante, né? É um quadrado perfeito, então só divide por 13. Então, o próximo número primo aí é 13. E o 13, que é primo, né? Só divide por ele mesmo. Então, 13 dividido por 13, vamos obter como resposta o número 1. Como vocês podem ver aí, ó, nós temos 4 números 2, só que a gente não pode colocar 2 elevado à quarta potência, né? Tem que ser de 2 em 2, como eu disse na estante. Então, vai ficar 2 ao quadrado, né? 2 ao quadrado e 13 ao quadrado, sempre junta de 2 em 2. E agora, eu vou apenas multiplicar os termos que estão dentro aí do radical. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 13, 52. Então, qual é a raiz quadrada de 2.704? 52. Por que 52? Porque 52 vezes 52 é 2.704, ok? E, como eu disse, se vocês quiserem ter uma confiança a mais, vocês podem sim. Coloca aí no caderno 52 vezes 52 e multiplicar e tirar a prova real para ver se tá tudo ok, certo? Então, essa foi a aula de hoje. Até a próxima aula.